Aqui também. Vamos lá. Aula anterior nós estávamos a tratar recurso de apelação, né? Então nós estudamos tudo sobre recurso de apelação, né? Desde os requisitos até os recursos relacionados à interposição frente ao acórdão proferido em sede de apelação. Hoje nós vamos iniciar um estudo novo, que é um recurso que está previsto no Código de Processo Penal, que chama carta testemunhável, tá? Carta testemunhável. Está previsto no artigo 639 ao artigo 646 do Código de Processo Penal. Essa é a previsão da carta testemunhável, o recurso que nós vamos estudar na data de hoje, tá? É um recurso de pouca incidência, né? E eu vou explicar isso porque, mas é evidente que tem plena vigência e tem plena aplicabilidade, tá? Nós vamos estudar todos os detalhes. Então, só para já ir adiantando, para que a gente possa ter uma noção geral daquilo que será estudado, a carta testemunhável, ela será possível em duas situações: quando o juiz denegar um recurso, ou quando o juiz, embora admita o recurso, ele obsta seguimento do recurso para a instância superior. Então, essas são as duas hipóteses de cabimento. Só pedir para fechar o microfone, aí tem o microfone aberto, por gentileza. São duas hipóteses: ou o juiz denega o recurso, ou, embora ele admita o recurso, ele obsta seguimento do recurso para a instância superior. Então, é isso que nós vamos estudar. É lógico que é um recurso, nós vamos ver a sua característica, ele é subsidiário. Só cabe carta testemunhável quando não couber um recurso próprio para impugnar aquela decisão. Se couber um recurso próprio para impugnar aquela decisão, nós não falamos em carta testemunhável. Mas só vamos iniciar, então, pela origem, falar um pouquinho da parte histórica da carta testemunhável. A carta testemunhável, ela remonta à época do Império, né? Os juízes, com o intuito de que a parte não recorresse de sua decisão, ele se ocultava para não receber o recurso, ou desautorizava que alguém recebesse o recurso naquele cartório, naquela secretaria. Então, a parte se via sem reação, né? Olha, eu tenho prazo, o juiz está se ocultando para receber o recurso, o que eu faço? Então, nesta hipótese, o que a parte fazia? Ela fazia-se acompanhar até o cartório por duas testemunhas e que presenciava ele relatando esse fato, que queria recorrer, estaria apresentando o recurso. Se o juiz ou o próprio diretor do cartório recebesse este recurso, estaria resolvido o problema. Caso contrário, a parte teria essas duas testemunhas para se dirigir até o tribunal, que é a instância superior, e relatar todo esse fato ao tribunal. E aí o tribunal iria mandar, diante da comprovação dessas duas testemunhas que acompanharam tudo que a parte alegou, o tribunal iria avocar esse recurso que estava paralisado em segundo grau. Tá certo? Então, esta é a origem, daí o nome, né? Carta testemunhável. Vem justamente dessa questão que a parte fazia-se acompanhar de testemunhas ali perante o Poder Judiciário. Por isso esse nome. Tá certo? Então, a natureza jurídica, vamos falar da natureza jurídica, se trata de um recurso ou não é um recurso? Será que é um ato administrativo, meio pelo qual você vai impugnar uma decisão do juiz em virtude de um erro improcedendo? O juiz errou no procedimento, na aplicação do procedimento? Não é só um meio de fazer administrativo para fazer com que o recurso seja analisado pelo tribunal. Não. Aqui nós tratamos de um verdadeiro recurso. Tá? Porque ele existe na mesma relação jurídica já existente. Não se instaura uma nova relação jurídica. Só entra o tribunal no lugar do juiz para apreciar a questão.
Tá? Então, a natureza jurídica da carta testemunhável é um verdadeiro recurso, é um meio pelo qual se impugna uma decisão, levando-se ao conhecimento da instância superior para confirmar ou modificar aquela decisão de primeiro grau. Tá certo? Tudo bem? Então, falamos aí da natureza jurídica da carta testemunhável. Então, eu vou dar alguns exemplos e aí eu vou demonstrar para vocês aquilo que eu havia dito sobre a característica da carta testemunhável, que é muito importante que vocês entendam isso, tá? Então, cabe carta testemunhável toda vez que o juiz denegar um recurso. Por que motivo? Não interessa o motivo. O juiz pode falar que é intempestivo, mas não é, você está certo, ele está errado. Mas ele pode falar que é intempestivo, pode falar que você não tem interesse, que você não é parte legítima, que você não usou o meio regular para interpor, que o recurso não é cabível, que não tem previsão legal. Tudo isso ele pode, que existe um fato extintivo e impeditivo. Ele pode alegar o que ele quiser, então ele vai denegar o recurso. Ou, embora ele admita o recurso, ele receba o recurso, ele obsta seguimento do recurso, ou seja, ele não remete o recurso para o tribunal competente. Então, essas são as duas hipóteses de cabimento da carta testemunhável. Por que eu digo para vocês que ela é subsidiária? Vamos imaginar o seguinte: você interpôs o recurso de apelação e o juiz falou que seu recurso é intempestivo, não recebe, denega o seu recurso de apelação. Você tem 5 dias, 10 dias no juizado, 5 dias no procedimento comum. Você interpôs, o juiz não recebeu. Qualquer motivo. Não vou receber o recurso de apelação porque ele é intempestivo, porque não tem interesse recursal. Denega o recurso. Bom, aí vocês vão falar, então cabe carta testemunhável. Não cabe carta testemunhável. Por que não cabe? Porque cabe rese. Não está lá no artigo 581, inciso 15º, diz: toda vez que o juiz denegar a apelação, cabe recurso em sentido estrito. Agora, e se denegar o recurso em sentido estrito? Tem outro recurso cabível? Não. Então, aí cabe carta testemunhável. Por isso que ela é subsidiária. Tá certo? Então, se houver outro recurso para impugnar aquela decisão do juiz que não recebeu o recurso, você vai usar o recurso cabível na lei. Se não tiver nenhum outro, então a carta testemunhável. Ela é subsidiária. Tá? Então, se o juiz denegar a apelação em primeiro grau, não recebeu, o artigo 581, inciso 15º, diz o quê? Da decisão que denega a apelação, cabe rese. O juiz denegou o rese, falou que ele é intempestivo, que ele não tem interesse. Aí, carta testemunhável para fazer subir o rese. Para fazer o rese subir para a instância superior. Agora, um caso interessante é o seguinte: o juiz recebe a sua apelação, mas aí ele obsta seguimento da sua apelação, ele não manda ela para o tribunal. Aí entende-se que caberia carta testemunhável com fundamento no inciso 2. Não é o caso de recurso em sentido estrito, porque o juiz recebeu. Recurso em sentido estrito é só quando denega. O juiz recebe a sua apelação, mas ele obsta seguimento na sua apelação. Ele não remete ela para a instância superior. Então é possível que você interponha a carta testemunhável com esta fundamentação no 639, inciso 2 do Código de Processo Penal. Toda vez que o juiz, embora admitir o recurso, ele obsta, ele impede que o recurso suba para a instância superior. Ele não despacha determinando a subida dos autos. Ele vai obstar, ele vai parar o recurso ali em primeiro grau. Aí caberia, no caso, carta testemunhável. Por exemplo, o juiz que denega o agravo. Você entra com agravo lá na execução penal. Artigo 197 da Lei 7.210 de 84. Você entra com agravo. Ele diz que o seu agravo é intempestivo. Então, desse agravo, cabe o que? Denegado, cabe carta testemunhável, com fundamento no inciso 1 do artigo 639. O juiz denegou o seu agravo à execução, não conheceu o seu agravo à execução. Tá? Ou embora ele receba o seu agravo à execução, porque o agravo à execução você interpõe ele no juiz da execução, juiz de primeiro grau, execução. Ele recebe o seu agravo, mas obsta seguimento dele, não manda ele para o tribunal. Também carta testemunhável aí com fundamento no inciso 2
do artigo 639 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Agora, tem um detalhe aí que vocês, quem estiver com o código aí, ou quem estiver fazendo alguma anotação, tudo bem que a aula vai ser disponibilizada, mas quem estiver fazendo alguma anotação ou necessariamente acompanhando pelo código, que é mais importante, tudo que falar em secretário do tribunal ou recurso extraordinário, do artigo 639 ao artigo 646 do Código de Processo Penal, não tem aplicabilidade. Ah, mas por quê, professor? Porque não cabe carta testemunhável em segundo grau. Já houve o tempo que o recurso cabível, quando o presidente do tribunal recorrido, ou seja, o presidente do TJSP, o presidente do Tribunal Regional da Terceira Região, denegasse um recurso extraordinário, você entraria com a carta testemunhável. Hoje não tem mais essa previsão, não cabe mais esse recurso. Qual o recurso que cabe da decisão que denega um recurso extraordinário, não recebe um recurso extraordinário? Agravo nos próprios autos, nos termos do artigo 1042 do novo Código de Processo Civil. Tá? É um agravo, antigamente era agravo de instrumento, hoje não é mais de instrumento, é agravo nos próprios autos. Você interpõe um agravo, o tribunal vai digitalizar tudo, se o processo for físico, e remeter tudo ao STF, no caso do recurso extraordinário. Então é agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário. Não cabe carta testemunhável em segundo grau, certo? Então por isso que eu estou dizendo para vocês riscarem no código tudo que fala de recurso extraordinário, tudo que fala de secretário do tribunal, não tem aplicabilidade, porque não cabe carta testemunhável em segundo grau. Por exemplo, o tribunal indeferiu liminarmente um agravo, um embargos declaratórios. Ah, então ele está denegando os embargos. Cabe carta? Não, lógico que não. Por quê? Decisão monocrática do relator que causa agravame às partes, cabe agravo regimental. Tá? Indeferiu monocraticamente os embargos infringentes. Agravo regimental. Toda decisão monocrática que causa agravame às partes, agravo regimental. Agora, em decisão colegiada, resolveu não conhecer os embargos infringentes. Aí nós temos decisão de última instância, aí cabe recurso especial extraordinário ou ambos. Se denegar o recurso especial extraordinário ou ambos, agravo de decisão denegatória de recurso especial ou de recurso extraordinário. Você faz dois agravos em petição distintas. Um que denegou o recurso extraordinário, que vai para o STF, e um que denegou o recurso especial, que vai para o STJ. Certo? Tudo bem? Então, para ficar claro, não cabe carta testemunhável de decisão de segundo grau. É só de primeiro grau. Certo? Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuando. Bom, falamos da característica, da natureza jurídica, das hipóteses de cabimento, da previsão, que está lá no artigo 639. Agora, qual que é o prazo que você tem para fazer isso? E depois nós vamos ver a competência de endereçamento, para quem você endereça. Tá? Então, pelo artigo 640 do Código de Processo Penal, diz que a parte poderá recorrer desta decisão do juiz que denegou o recurso, ou embora tenha admitido o recurso, obsta seguimento para a instância superior, cabe carta testemunhável no prazo de 48 horas. Bom, mas como é que ficaria para a gente aqui do direito processual penal esse prazo de 48 horas? Como que eu faço? Se o juiz deu despacho 6 horas, 18 horas, vai vencer no outro dia, daqui 2 dias? Ou seja, ou vai depois de amanhã, às 18 horas, vence o prazo. Ah, mas se for um processo eletrônico, se for 2 dias, eu posso protocolar até meia-noite. Ou eu posso protocolar até às 19 horas, que é o horário, se for físico o processo, o horário de expediente do fórum em situação normal. E aí? Então nós temos, como que nós vamos interpretar essas 48 horas? Aí eu pergunto a vocês, 48 horas, será que é 2 dias? São 2 dias ou não? 48 horas nós contamos em horas, minuto a minuto. Se a gente for lá no Código Civil, quem tiver com o Código Civil aí pode abrir no artigo 132, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, diz que quando o prazo for em horas, conta de minuto a minuto. Então, como no Código de Processo Penal nós não temos esta informação,
nós teríamos que buscar essa interpretação analógica no Código Civil sobre a contagem do prazo em horas, conta de minuto a minuto. Mas fica evidente que no processo penal não dá para, seria inviável, né, que o sujeito ficasse aguardando lá o juiz despachar para contar o prazo em horas. Não. Para nós, no processo penal, esse prazo de 48 horas significa 2 dias. Por quê? Maior vantagem, maior atendimento ao princípio da ampla defesa, que é uma garantia constitucional. Então, 2 dias estaria amparando e alicerçando a garantia constitucional da ampla defesa. Tá certo? Então, no processo penal, 48 horas, nós vamos trabalhar sempre com 2 dias. É lógico, se essa pergunta se der numa prova objetiva, tiver 48 horas, é o que diz a lei, então você vai responder o que diz a lei, 48 horas. Tá? Mas numa pergunta subjetiva, você vai explicar que para atender a garantia constitucional da ampla defesa, deve-se considerar esse prazo de 48 horas como sendo um prazo de 2 dias. Tá? E é um prazo processual, não é um prazo material. Por quê? O prazo processual nós contamos de acordo com o artigo 798, parágrafo 1º e parágrafo 5º, né, do Código de Processo Penal, ou seja, exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Então, se eu tomei conhecimento dessa decisão hoje, meu prazo começa a partir de amanhã. Se essa decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico, ela vai ser disponibilizada primeiro. Vamos imaginar que teria sido disponibilizada hoje essa decisão. Considera-se publicado amanhã, sexta. O meu prazo começaria a contar, então, na segunda-feira, se for dia útil. Certo? Assim que se conta o prazo, quando a disponibilização no Diário Oficial Eletrônico. Se for disponibilizado, por exemplo, amanhã, sexta-feira, considera-se publicado no primeiro dia útil, se segunda-feira for útil, e o prazo começa, então, na terça-feira, se for útil, né? No terceiro dia. Tudo bem? Essa é a contagem de prazo no Diário Oficial Eletrônico, conforme previsão no próprio Código de Processo Civil, né? No Código de Processo Civil assim estabelece. Agora, nos tribunais superiores não tem disponibilização, é publicação, então tem que tomar cuidado. Se você viu uma decisão nos tribunais superiores escrito lá, um acórdão que foi publicado na imprensa, você não pode contar como se fosse o Diário Oficial Eletrônico nosso aqui dos tribunais regionais, tribunais de justiça, porque lá nos tribunais superiores eles já publicam, então o prazo começa no outro dia. Aqui disponibiliza, considera-se publicado, disponibilizou hoje, considera-se publicado amanhã, se for útil. Nos tribunais superiores não, publicou hoje, o prazo já começa a contar a partir de amanhã. Então tem que tomar esse cuidado na contagem do prazo, certo? Tudo bem, então, 48 horas para nós, 2 dias. É o prazo que nós temos para interpor. Bom, mas a quem é endereçado? Olha que importância isso. A quem é endereçado esse nosso recurso? Ao juiz? Mas o juiz denegou. O juiz já não recebeu o seu reze. Você vai fazer uma carta testemunhável, ele vai falar, não, eu não vou receber também, eu entendi que não é cabível o reze. Eu não vou receber. Você não vai resolver o problema. Ou ele não determinou a subida do processo, do recurso, para a instância superior. Você entrou com a carta testemunhável. Ele também não manda para a instância superior. Não vai resolver o teu problema. Então, por isso que o endereçamento da sua carta testemunhável, ela é feita para o diretor do cartório. Aí fala escrivão. Tá? Então, é o chefe essa é a redação antiga do Código de Processo Penal original, né? Então, o diretor do cartório. Então, você vai endereçar ilustríssimo senhor diretor do 5º Ofício Criminal da comarca de Ribeirão Preto. Se o processo está na 5ª Vara, você não vai endereçar o juízo da 5ª Vara, você vai endereçar ao diretor do cartório. Tá? E ele é obrigado a dar o recibo e formar um instrumento. Se ele se negar a dar o recibo, ele pode receber uma multa de suspensão de até 30 dias. Tá? Que pode ser aplicada pelo próprio juiz, que vai nomear um substituto para ele, e se esse substituto incorrer também pode ser suspenso, ou se não, você vai requerer ao tribunal que aplique essa sanção.
certo? Então ele tem que passar o recibo para você que você está apresentando a carta testemunhável, certo? É obrigação do diretor do cartório passar o recibo para você, sob pena de suspensão, tá? Bom, mas e aí? Você apresentou a carta testemunhável, mas e aí, como que funciona? Vamos prestar atenção bem nisso que eu vou falar para vocês. Vou dar um exemplo. Eu fiz um pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. O juiz indeferiu. Qual o recurso cabível? Nós já estudamos. 581, reze. O juiz não recebe o reze. Carta testemunhável. Certo? Bom, mas e aí? Será que eu entrando com a carta testemunhável, esse processo todo vai para o tribunal? Mas e aí? O juiz indeferiu a prescrição, ele marcou a audiência vai ocorrer. Se chegar na época da sentença, ele vai dar a sentença. Então, tem que se formar um instrumento. Então, você vai indicar quais as peças que devem formar um instrumento. Quais as peças? Se for numa ação penal pública, né, não terá custos, você vai indicar. Agora, na ação penal privada, você tem que recolher o valor dessas cópias para formar esse instrumento, a carta. Quais as peças que devem acompanhar a carta testemunhável para que ela chegue até o tribunal, para que o tribunal possa analisar se é o caso de subir o recurso em sentido estrito, de subir o agravo à execução que o juiz denegou ou que ele obstou o seguimento. Então essa carta deve estar instruída. Instruída com o quê? Com as principais peças do processo, com a decisão que você está recorrendo, certidão da intimação para o tribunal verificar a regularidade. Então, se o processo não for grande, tira cópia de capa a capa de tudo que tiver, anexa a sua carta. E daqui a pouco eu vou explicar qual a consequência de tudo isso. Tá? Mas e aí? Mas será que não tem razões e contrarrazões na carta testemunhável? Qual que é o procedimento dela? Bom, esse procedimento, o próprio artigo 643 do Código de Processo Penal diz o seguinte, que a carta testemunhável seguirá o procedimento de acordo com o artigo 588 ao artigo 592 do Código de Processo Penal. Ou seja, a carta vai seguir todo o procedimento do reze. Então você interpôs a sua carta, indicou as peças para formar um instrumento. O escrivão tem 5 dias para formar esse instrumento, o diretor do cartório. 5 dias para formar esse instrumento. Tá? Você terá depois 2 dias para apresentar as razões e a parte contrária 2 dias para apresentar as contrarrazões. Tá? Por quê? É isso que estabelece o artigo 588 ao artigo 592. Aí vocês vão perguntar, mas aí ele tem a possibilidade de se retratar, o juiz? Tem. Se aplica o procedimento do 588 ao 592, o juiz pode se retratar. Né? Você interpõe a carta e ele fala, realmente eu estou equivocado, eu deveria ter recebido o reze. Então eu vou despachar aqui recebendo o reze. Pronto, perdeu o objeto da carta. Resolveu a questão. Então o juiz pode se retratar em relação à carta testemunhável. Ou seja, tem esse efeito regressivo, diferido ou iterativo. Aplica-se esse efeito em relação à carta testemunhável. Então nós já sabemos que ele segue o procedimento do artigo 588 ao artigo 592. Aí vocês devem estar perguntando, mas e se for um agravo à execução? O juiz denegou ou, embora recebeu, obstou o seguimento do mesmo para o tribunal. Qual é o procedimento que vai seguir a carta? É o mesmo, sabe por quê? Porque o procedimento do agravo é o mesmo do reze. Porque o legislador criou o agravo, mas não falou nada sobre o procedimento. Então, a própria doutrina e a jurisprudência entende que o procedimento do agravo à execução é o mesmo procedimento do reze. Então, se você interpõe a carta testemunhável lá no prazo de 2 dias, passou o recibo, o escrivão passou o recibo, instruiu a sua carta no prazo de 5 dias, você vai ser intimado que você tem 2 dias para apresentar as razões e a parte contrária 2 dias para apresentar as contrarrazões.
porque o procedimento do agravo é o mesmo procedimento do reze. Porque antes de 1984 não tinha agravo e execução, era só reze. O agravo e execução ele foi criado a partir da reforma da parte geral do Código Penal em 1984, que criou a Lei 7.210 de 84, que é a chamada LEP, Lei de Execução Penal, e lá no seu artigo 197 criou-se o agravo à execução. Tá? Então, cabe carta testemunhável que denega o reze, ou embora recebe, obsta seguimento, que denega o agravo, ou embora receba o agravo e obsta seguimento, e que também, quando ele recebe a apelação, e obsta o seguimento da apelação. Porque o recurso em sentido estrito, ele cabe quando o juiz denega a apelação. Artigo 581, inciso 15º. Agora, e quando ele recebe e não manda para o tribunal? Aí é carta testemunhável com fundamento no 6392. Aí vocês poderiam perguntar assim, uma outra questão, só para tirar. E se ele indefere meus embargos declaratórios, o juiz de primeiro grau? Quem julga o embargo declaratório é o juiz de primeiro grau. Então não cabe carta. Ele indeferiu, resta você fazer o quê? Se for numa sentença condenatória, em preliminar do recurso de apelação, você alega que aquela omissão, aquela obscuridade, aquela contradição, tendo em vista que o juiz indeferiu seus embargos declaratórios. Ou se ele conheceu os embargos declaratórios, mas no mérito julgou improcedente, falando que não há contradição, em preliminar do recurso de apelação, você vai alegar aquela suposta contradição, a qual você entende que persiste, haja vista que seus embargos foram julgados improcedentes. Tá bom? Então só cabe carta. Pois não. Pois não. Vamos lá. Sim, correto. Diretor de cartório. Sim, sim, não, o juiz vai analisar. Tudo que estiver acontecendo ali, o juiz vai estar analisando. E ele mesmo pode se retratar e a carta perderá objeto. Se não, após ela ser instruída com as razões e contra as razões, será remetido para o tribunal. Mas vamos imaginar que não remetam esta carta para o tribunal. O que você pode fazer? Você vai comunicar ao tribunal do ocorrido e aí o tribunal vai avocar a sua carta testemunhável. Certo? Então, se isso ocorrer por algum motivo, o juiz ou o escrivão não enviar a carta testemunhável para o tribunal, você vai comunicar ao tribunal com o recibo que você tem da carta que você interpôs, com os demais elementos de provas que você tem, vai comunicar ao tribunal, o tribunal vai avocar essa carta testemunhável em primeiro grau. Certo? Esse seria o procedimento correto e o tribunal iria determinar dessa forma. Tudo bem? Ok, isso à disposição. Tá? Então vamos lá. Nós falamos do procedimento, nós falamos do prazo da carta testemunhável. Que mais nós vamos falar? Falamos da retratação. Agora eu vou explicar para vocês, e é uma parte muito interessante e importante. Então vamos só fazer uma revisão rapidinho. Então cabe carta testemunhável, exemplificando os recursos. Quando o juiz denega o recurso em sentido estrito, não recebe, por que motivo? Não interessa, qualquer motivo. Ou embora ele receba o recurso em sentido estrito, ele obsta, ele não manda para o tribunal o recurso em sentido estrito. Nesse caso, cabe carta testemunhável. Na mesma coisa com agravo à execução, lá no juiz da execução. Vamos imaginar que você, de uma decisão do juiz da execução, você agravou. Ele não recebe o seu agravo. Por qualquer motivo, é intempestivo, não tem interesse, tal, não interessa o motivo. Você entra com a carta. Ele denega, ele não recebe o agravo, você entra com a carta. Ou embora ele receba o agravo, ele não manda ele para o tribunal. Também você entra com a carta. Agora, presta atenção no recurso de apelação. Presta atenção. Denegou a apelação. Pergunto, qual o recurso que cabe quando o juiz não recebe a apelação? Por que motivo? Qualquer um. Fala que ela é intempestiva, que ela não tem interesse, que a parte não é legítima, não interessa o que ele vai falar. Ele não recebe, ele denega a apelação. Qual o recurso que cabe? Recurso em sentido estrito com fundamento no artigo 581, inciso 15º. Ponto. Agora, ele recebeu a sua apelação, mas porém obsta seguimento dela, não envia ela para o tribunal.
Aí, carta testemunhável com fundamento no inciso 2. Porque não é hipótese de cabimento do reze. O reze fala que cabe quando o juiz denega a apelação. Nesse caso, ele recebeu a apelação, porém não mandou a apelação para a instância superior. Então, é carta testemunhável com fundamento no inciso 2 do artigo 639 do Código de Processo Penal. Certo? Então, essa é a revisão que nós deixamos certo. E não se esqueça, recurso extraordinário que estiver escrito aí do 639 ao 646 e secretário do tribunal, já risquem aí na lei. Não tem aplicabilidade nenhuma há muitos anos. Muitos anos não cabe isso. Tá? Porque tem o recurso próprio. O tribunal que denega, o presidente do tribunal que denega o seu recurso extraordinário por qualquer motivo. Se ele é intempestivo, não tem prequestionamento, não tem repercussão geral, tá? O recurso é agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário. Certo? Tudo bem. Só alguns casos de recursos repetitivos que pode antes aí um agravo regimental ainda dessa decisão, mas não vou entrar nesse aspecto agora, senão vai confundir, deixar para estudar isso lá na frente. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então tá, agora nós vamos passar. Lembra quando eu dei um toque para vocês, eu falei, olha gente, se o processo não for grande, tira fotocópia de capa a capa. Por quê? Isso aqui vocês têm que fazer um raciocínio aqui junto comigo, senão vai dificultar. Primeiro já abrem o artigo 644, quem está com o código aí. Na hora que eu pedir para fazer a leitura, vocês vão fazer a leitura do 644. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, a sua carta vai chegar lá no tribunal porque o juiz denegou o reze. Não admitiu o reze, você entrou com a carta. A carta vai chegar lá no tribunal. O que o tribunal vai fazer? No juízo de prelibação, ele vai analisar se a carta é tempestiva, se a carta tem os requisitos recursais. Se ele falar assim, dou provimento à carta, significa o que essa decisão do tribunal? Ele está mandando subir o quê? O reze, ou o agravo que ficou obstado lá em primeiro grau. Não é isso que o tribunal vai fazer? Dou provimento à carta. Conheço a carta e no mérito dou provimento à mesma. Significa que ele está mandando subir o reze, está mandando subir a apelação que estava parada, ou está mandando subir o agravo. Não é isso que vai acontecer? Se ele der provimento à carta? Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Desse fato? Então tá certo. Agora que vai entrar a questão que eu falei para vocês. Vamos imaginar que a sua carta ela esteja devidamente instruída, ou seja, ela está munida de todo o processo, do recurso em sentido estrito, da decisão, do recurso de apelação, da sentença condenatória, da denúncia, está tudo ali. Está tudo ali. Quando o tribunal julgar a sua carta, se ela estiver devidamente instruída com todos os elementos, o tribunal já vai julgar a carta como se fosse o próprio recurso denegado. Então ele já julga a carta como se fosse o próprio reze. Então se entrou com reze porque o juiz denegou a apelação, quando o tribunal vai julgar a sua carta, ele já julga como se fosse o próprio reze, já mandando subir a apelação. Não vai mandar subir o reze para depois julgar o reze. Não, porque a sua carta está devidamente instruída com a documentação que o tribunal precisa. Só fazer uma recordação para vocês, como que era no processo civil. Hoje não é mais porque não tem, no processo penal também, desculpa, posso falar no processo penal? Como que funcionava quando o tribunal denegava um recurso extraordinário? Lá atrás não era agravo nos próprios autos, você tinha que entrar com agravo de instrumento. Então você entrava com agravo de instrumento onde? Lá no STF. E o presidente do tribunal aqui de São Paulo negou, não admitiu o extraordinário. Você entrou com agravo de instrumento lá no STF, tudo bem. Só que aí esse agravo de instrumento seu estava com cópia de todo o processo, desde primeiro grau. O agravo de instrumento perfeito, com todos os recursos, o seu recurso extraordinário, a decisão que não admitiu, seu agravo de instrumento estava completo. Quando o STF julgava o agravo de instrumento, ele já julgava o agravo como se fosse o próprio recurso extraordinário.
Ele não ia mandar subir o recurso extraordinário, não. Ele tem tudo no agravo de instrumento, ele tinha tudo no agravo de instrumento, ele já julgava aquele agravo como se fosse o próprio recurso extraordinário. Então é isso, hoje não acontece mais isso, porque hoje é agravo nos próprios autos, quando você é agravo, sobe tudo. Não precisa formar um instrumento, foi um alívio para a gente, né? Porque hoje eu posso peticionar aqui, se for processo for físico, eu peticiono aqui no protocolo integrado. Antes, o que eu tinha que fazer? Ir lá em São Paulo, tirar cópia de tudo, certidão da decisão agravada, certidão da intimação da decisão agravada, e protocolava lá onde? Lá em Brasília, seja por fax ou pessoalmente lá. Era uma maior complicação. Então hoje, com agravo nos próprios autos, não. Você faz a petição, não precisa juntar nada. Por quê? Vai tudo, o processo vai ser digitalizado e vai mandar todinho para o STF, no caso de recurso extraordinário, ou o agravo para o STJ, no caso de recurso especial. Certo? Então, voltando lá na carta. Então, se ela estiver devidamente instruída, o tribunal vai julgar a carta como se fosse o próprio recurso denegado. Então, ele não vai mandar subir o rese. Ele já julga a carta como se fosse o rese. Ele não vai mandar subir o agravo. Ele já julga a carta como se fosse o próprio agravo. Olha a economia que você terá se você instruir devidamente a carta. Agora, se o tribunal não tiver elementos para julgar, o que ele vai fazer? Dou provimento na carta. Manda subir o rese para me julgar. O juiz não poderia segurar o rese lá. Manda ele para cá. Dou provimento à carta. Manda subir o agravo. Então não compensa você fazer uma carta sem instruí-la completamente. Você tem que dar todos os elementos para o tribunal julgar ela como se fosse o próprio recurso denegado. Quem pode ler agora, então, o artigo 644 do Código de Processo Penal? Vamos lá, quem me auxilia aí? Está com o código aberto? Certo? Então é isso que eu acabei de explicar. Se a sua carta, se ele der provimento na sua carta só, ele manda subir o rese, manda subir o agravo. Pronto, julgou, deu provimento. Agora, se ela tiver devidamente instruída, ele já julga o mérito do próprio recurso denegado. Aí vocês vão perguntar, mas qual que é o procedimento que a carta vai seguir no tribunal? Como que ela vai seguir lá no tribunal? Tem um procedimento próprio lá no regimento para a carta testemunhável? Não, o artigo 645 do Código de Processo Penal diz que ela vai seguir o rito do recurso denegado. Então, se o recurso denegado foi o recurso em sentido estrito, a carta lá no tribunal vai seguir o rito de qual recurso? Do recurso em sentido estrito, porque não foi ele que foi denegado. Então vai para a procuradoria, volta para o relator, vai ter o julgamento e os 3 desembargadores compõem o julgamento. Tá? Isso se for no Tribunal de Justiça. Se for no Tribunal Regional, são turmas. Então mesma coisa, vai para a Subprocuradoria da República, depois volta para o relator e os 3 desembargadores compõem o julgamento. Tá? Certo? Tudo bem? E então, se tem o microfone aberto, se é um recurso de agravo à execução, se é um recurso de agravo à execução, ele também, a carta vai seguir o rito do agravo à execução lá no tribunal. Então o regimento interno fala qual que é o rito do agravo à execução. Ele vai seguir, a carta vai seguir o mesmo rito do recurso que foi denegado. Tá certo? Se for uma apelação que foi denegada nessa hipótese, não é que ela foi denegada, o juiz recebeu, porém não mandou a apelação para o tribunal e você entrou com a carta. A carta testemunhável lá no tribunal vai seguir o rito o quê? Da apelação. Se for apelação sumária, artigo 610 do Código de Processo Penal. Se for apelação ordinária, artigo 613 do Código de Processo Penal. Certo? Tudo bem? Então, isso é o que diz o artigo 645. 645. E, por último, a gente falar do efeito da carta testemunhável, e o artigo 646 do Código de Processo Penal é expresso nesse sentido. Ele fala que a carta testemunhável não terá efeito suspensivo. O efeito é só devolutivo. Preste atenção naquele exemplo que eu dei. O processo está no comecinho agora. Na resposta à acusação, eu faço um pedido para o juiz dizendo, olha,
estou requerendo que o senhor decreta, Vossa Excelência decreta a prescrição, que já ocorrera a prescrição. O juiz fala assim, ó, indefiro o requerimento da defesa. Cabe reze? Cabe. Eu entrei com reze. O juiz falou, ah, não, você não tem interesse em recursal, não vou receber seu reze, não. Qual recurso que eu entro? Carta testemunhável. Entrando com a carta testemunhável, vai suspender aquele processo que está em andamento? Está na defesa preliminar, o juiz indeferiu o meu pedido da defesa preliminar. Aí ele vai marcar audiência, vai ter instrução. Essa carta que eu entrei, tendo em vista que ele não admitiu o reze, que eu pedi a extinção da punibilidade, ele indeferiu, eu entrei com o reze, ele não recebeu, eu entrei com a carta. Essa carta vai suspender o andamento do processo? Não. Ela não tem efeito suspensivo, o efeito dela é devolutivo. Artigo 646 é expresso nesse sentido. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo. Agora, vamos imaginar que, aí só a título de curiosidade, nós podemos falar isso em outra ocasião, vamos imaginar que o juiz denegou a apelação, você entrou com o reze, ele denegou o reze, você entrou com a carta, nem o diretor, nem o juiz não recebe a sua carta. Ah, eu posso comunicar ao tribunal, o tribunal pode avocar, tudo bem. Mas qual que é o instrumento jurídico que eu posso utilizar? Artigo 1º da Lei 12.016/2009, artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Conceder-se-á mandado de segurança para garantir direito líquido e certo não amparado por habeas corpus habeas data, sempre que houver ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou no exercício da atividade pública. Então, nesse caso, o mandado de segurança, que no processo penal ele é extremamente subsidiário, ele só tem cabimento quando não couber outro recurso, não existir outro recurso, porque ele não é recurso, é uma ação. Mas se você tem o direito líquido e certo a esse duplo grau de jurisdição, sim, então se ele não recebeu, o diretor do cartório não recebeu a sua carta, ele pode ser muito bem a autoridade coatora no mandado de segurança interposto diretamente no tribunal. Tranquilamente, porque aí está ferindo um direito líquido e certo seu, que está amparado pela Constituição Federal, duplo grau de jurisdição, princípio implícito da Constituição Federal, né? E também o direito infraconstitucional que está previsto no Código de Processo Penal, essa hipótese. Mas o mandado de segurança, a carta já é subsidiária, o mandado de segurança ele é mais subsidiário ainda, tá? Então, é a mesma coisa, nós temos que tomar cuidado com esse recurso de carta testemunhal, né? Porque somente esses exemplos que eu coloquei para vocês, tá? E agora surgiu essa hipótese de eu falar sobre o mandado de segurança em matéria criminal nessa hipótese, tá bom? Mas extremamente excepcional. Se a lei indicasse que caberia outro recurso, eu não poderia utilizar o mandado de segurança. Então, se fosse o caso de entrar com correição parcial, porque houve um erro improcedendo, a súmula 267 do STF, ela diz, se cabe correição parcial, não cabe mandado de segurança. Tá? Mas nós vamos tratar disso no assunto adiante. Tudo bem? Então vamos tratar agora do acórdão. Vamos ver quais os recursos que cabem desse acórdão da carta testemunhável. Porque lá vai ser uma decisão colegiada, não vai? Não é o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal que vai julgar a sua carta? Depende de onde que está processando a Justiça Estadual Federal, a matéria. Então vai ter um acórdão. Presta atenção. Se a sua carta não está instruída e o tribunal fala dou provimento à carta ou nega provimento à carta, você vai ter uma decisão de última instância, proferida por tribunal. Então é possível recurso especial extraordinário. Tá? Se deu provimento à carta, o Ministério Público pode recorrer. Ou se negou o provimento, você pode recorrer com recurso especial extraordinário. Agora, se eu perguntar para vocês, e se for 2-1, desfavorável ao réu, 2 desembargadores falam que nega provimento à carta e um desembargador dá provimento à carta, qual o recurso cabível? Não cabe embargos infringentes. Por quê? Porque a carta não está instruída. Então ele não está julgando a carta como reze, não está julgando a carta como agravo. Só caberá embargos infringentes ou de nulidade
se ele julgar na modalidade do 644, última parte. Quando ele julga a sua carta como se fosse o próprio reze, aí de reze, se a decisão for não unânime, aí desfavorável ao réu, aí cabe o quê? Embargos infringentes, e você obrigatoriamente terá que interpor embargos infringentes, se você quiser interpor lá na frente recurso especial extraordinário, se você for sucumbente, é lógico. Tá certo? Olha que interessante. Então, se ele julga o agravo como se fosse a carta, como se fosse o próprio agravo, aplicando a parte final do 644, aí cabe embargos infringentes em agravo. O próprio regimento do Tribunal de Justiça de São Paulo diz que cabe. Então, cabe embargos infringentes de reze, de apelação, de agravo à execução e de carta testemunhável devidamente instruída, julgada como o próprio recurso denegado. Tá? Então, presta atenção, se a sua carta não está instruída, o tribunal vai falar, dou provimento à carta, manda subir o reze. Se for não unânime desfavorável ao réu, não caberia embargos infringentes, quando ele nega provimento, né? Não unânime desfavorável ao réu. Negou provimento à carta, sem ela estar instruída, não cabe embargos infringentes. Agora, se ele está julgando a carta como se fosse o próprio reze, decisão unânime, não unânime desfavorável ao réu, aí cabe embargos infringentes ou de nulidade. Caso contrário, não cabe. Somente na última parte do 644. Quando ele julga na primeira parte, a sua carta não está instruída, nega o provimento por decisão não unânime desfavorável ao réu, não cabe embargos infringentes ou de nulidade. Só cabe nos termos do 644, última parte. Aí você é obrigado a interpor, se você quiser interpor recurso especial extraordinário, porque senão você não terá decisão de última instância. Se cabe embargos infringentes ou de nulidade, ainda não pode propor recurso especial extraordinário. Por quê? Porque não tem decisão de última ou única instância. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta sobre... Pois não. Tá, então vamos lá. Você pode ter dois resultados da carta testemunhável no tribunal, não pode? Primeiro resultado, sua carta não está instruída, o tribunal vai falar assim, manda subir o reze, ou manda subir a apelação que foi obstada, ou manda subir o agravo à execução. Se ele falar que está negando o provimento e não manda subir, se for 2-1, 2 votos a 1 desfavorável ao réu, você pode interpor embargos infringentes? Não, porque não cabe embargos infringentes de carta testemunhável. Agora, e se ele julgar a sua carta como se fosse o próprio reze? E aí ele nega provimento 2-1 desfavorável ao réu, julgando a carta como se fosse o próprio reze. Cabe embargos infringentes? Aí é lógico que sim, porque cabe embargos infringentes de reze. Ele está julgando a sua carta como se fosse o reze. Então é lógico que cabe embargos infringentes ou de nulidade. Da mesma forma o agravo. Se ele julga a carta como se fosse o próprio agravo, nos termos da parte final do 644, ou seja, quando ele estiver devidamente instruída, a carta estiver devidamente instruída, ele já julga a carta como se fosse o agravo. E do agravo à execução, cabe embargos infringentes quando for não unânime, desfavorável ao réu? Cabe. Então, só caberá embargos infringentes ou de nulidade quando houver no julgamento da carta uma decisão não unânime desfavorável ao réu, quando a carta estiver devidamente instruída e o tribunal estiver julgando a carta como se fosse o próprio recurso denegado. Quais os recursos que podem ser denegados em primeiro grau? O reze, agravo à execução, ou apelação quando o juiz recebe, mas obsta segmento da apelação. É possível carta testemunhável. Se ela estiver devidamente instruída e o tribunal, por decisão não unânime, julgar desfavorável ao réu, é possível embargos infringentes ou de nulidade. Caso contrário, não é possível. Aí você tem que entrar direto com recurso especial extraordinário. Se couber embargos infringentes, você está obrigado primeiro a entrar com os embargos infringentes, esgotando a instância ordinária, para depois você propor recurso especial extraordinário ou ambos. Certo? Tudo bem? Eu acredito que vocês já estudaram execução, processo civil também. Recursos, tem essa matéria, agora não tem embargos
Se não me engano, não tem embargos infringentes no processo civil, mas esse é o procedimento do recurso especial extraordinário. Você tem que ter decisão de única ou última instância, proferida por tribunal. Se couber embargos infringentes, você obrigatoriamente tem que interpor, sob pena do tribunal não receber, porque você não tem decisão de última instância. Você não explorou todas as instâncias ordinárias. Então, conforme a Constituição diz, só cabe recurso especial extraordinário nos termos do artigo 102, 3, letra A, B, C e D, e 105, 3, letra A, B e C, se for decisão de última ou única instância proferida por tribunal. Tudo bem? Deu para entender melhor agora? Recurso especial extraordinário nós vamos estudar lá na frente também, não tem importância disso agora. Tudo bem? Por nada. Mas alguém tem alguma dúvida, pessoal, na aula de hoje? É um recurso assim aparentemente simples, mas tem alguns detalhes que devem prestar atenção, principalmente pela característica, né? Por ele ser subsidiário. Então, e essa questão do 644 que é importantíssimo. Toda vez que você for entrar com carta testemunhável, não esqueça de instruí-la devidamente. Processo não for de 5.000 páginas, processo for de 300, 400 páginas, hoje processo digital é só um arquivo, você anexa aquele arquivo lá, acabou, você vai ganhar tempo. O tribunal não vai precisar julgar duas vezes. Ele julga a carta como se fosse o próprio recurso que está obstado em primeiro grau, ou o próprio recurso que não foi recebido em primeiro grau. Olha o tempo que você ganha. E o tempo que o tribunal ganha também, né? Porque ao invés de julgar dois recursos, ele vai julgar um recurso só. Ele já julga a carta como se fosse o próprio recurso de distrito, como se fosse o próprio recurso de agravo à execução, ou como se fosse o próprio recurso de apelação, quando o juiz de primeiro grau, embora recebendo a apelação, obsta segmento. Porque se ele não receber a apelação, aí nós podemos falar em carta testemunhada? Se ele denega a apelação, podemos falar em carta testemunhada? Ela não é subsidiária? Qual o recurso cabível nessa hipótese? Recurso interdistrito, com fundamento no 581, inciso 15º do Código de Processo Penal. Só cabe carta testemunhável em apelação quando o juiz receber a apelação e não enviá-la ao tribunal. É nesta hipótese só. Porque da decisão que denega, a lei diz que cabe recurso interdistrito. Está no 581, inciso 15º. Então não há dúvida sobre isso. Certo? Tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Estou aqui à disposição. Hoje nós conseguimos, no início, terminar um recurso aparentemente, né, até curto, né, mas explicamos que, em primeiro grau, ele segue o rito do recurso interdistrito, do artigo 588 ao artigo 592. Quem está falando isso, professor? Não, é o artigo 643. 643 fala que a carta testemunhável deve obedecer o procedimento inserido no artigo 588 ao artigo 592. Está no artigo 643. O artigo 645 diz que a carta lá no tribunal, lá em segundo grau, ela segue o rito do recurso que foi denegado, do recurso que foi obstado. Então, se o recurso denegado foi o recurso interdistrito, a carta lá no tribunal vai seguir o rito de quem? Do recurso interdistrito. Se o recurso que foi negado aqui foi o agravo, você entrou com a carta, lá no tribunal ela vai seguir o rito de qual recurso? Do agravo. Se o juiz recebeu a apelação, porém não enviou ao tribunal, você entrou com a carta, lá no tribunal a carta vai seguir o rito de qual recurso? Da apelação. Seja sumária 610, seja ordinária artigo 613 do Código de Processo Penal. Tudo bem, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Estou aqui à disposição. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou se não lembrar agora, estiver estudando, pode fazer depois também, não tem problema algum. Só na modalidade... Não, porque você não usou o recurso interdistrito. O juiz recebeu o seu recurso, a sua apelação, porém não mandou para o tribunal. Você vai usar recurso interdistrito? Não, porque só cabe recurso interdistrito da decisão do juiz que denega a apelação.
A que recebe a apelação, porém não envia para o tribunal, não cabe reze. Então você não está falando de reze. Você está entrando com a carta para fazer subir qual recurso? Apelação. Então a carta lá no tribunal vai seguir o rito de qual recurso? Apelação. Apelação, ela que foi obstada. Ela que o juiz não remeteu para o tribunal. Então você vai entrar com a carta testemunhável com fundamento no artigo 639, inciso 2 do Código de Processo Penal. Tá certo? Tudo bem? E aí o procedimento da apelação é o que eu falei. Apelação sumária 610. A diferença é só no prazo e não tem, a apelação sumária não tem revisor. E o prazo da apelação ordinária é o dobro e tem o revisor. Ordinária nos crimes apenados com reclusão. Sumária nos crimes apenados com detenção. Tá? O rito da apelação em segundo grau. Tudo bem? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Bom, então eu estarei à disposição. Pois não, pode fazer. Sim.